E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta, Latinoair 2021, na nossa 18ª edição, e o dia de hoje, claro, muito produtivo, com muitos temas bacanas em, claro, todas as salas. Você que está nos acompanhando, esteve nas outras salas também, buscando o seu tema de interesse. Nós vamos agora falar sobre um tema bacana, viu? Franzininho, programando o Franzininho Wi-Fi com o Circuit Python, né? Nessa apresentação, nós vamos ver aí as facilidades de desenvolvimento das aplicações para o Franzininho Wi-Fi usando o Circuit Python, né? Então, a partir de agora, vou aqui apresentar duas feras, né? Duas feras nessa programação, o Fábio de Souza e também a Diana Santos, estão aqui com a gente, sejam muito bem-vindos. Latinoair é de vocês. Boa tarde, pessoal. Satisfação estar aqui, né, compartilhando com vocês um pouco aí do trabalho. E esperamos aí inspirar vocês aí para colocar em prática suas ideias. Isso aí, boa tarde, pessoal. Fico muito feliz aqui de poder compartilhar um pouquinho aqui do nosso projeto e bora lá conversar, né? Isso aí, pessoal. Então, só para a gente, né, deixar todo mundo no contexto, vamos se apresentar. Então, eu sou o Fábio Souza e a Diana Santos, apresentando aqui. Somos o casal Franzininho, né? Todo mundo que já conhece o nosso trabalho sabe aí que a gente vem com essa pegada de incentivar as pessoas na tecnologia através, né, do do it yourself, e a gente juntos aí, e toda a comunidade que também está envolvida, a gente está deixando nossa contribuição aí para o Brasil. Então, eu sou engenheiro, né, de formação e maker de nascença, vamos falar assim, e aí eu tento trazer um pouco aí, né, da parte da tecnologia junto com a educação, né, uma área que eu sempre me envolvi. Então, o projeto que hoje, né, estou à frente é o Portal Embarcados, né, onde a gente trabalha com levando conhecimento na área de sistemas embarcados, e também o projeto Franzininho, que é um projeto aí que a gente trabalha com open source, incentivando as pessoas aí a criar e fazer tecnologia no Brasil. E também tem outros projetos como o Escola 4.0, que o professor Fabiano Fruet apresentou hoje aqui também no palco, e que eu também estou envolvido, faz parte da minha pesquisa de mestrado, e tem um monte de coisa aí que a gente está trabalhando aí, plantando outras sementinhas aí também, para que possa, né, ter frutos aí no futuro no nosso país. Sim. Bom, eu me chamo Diana, eu sou formada no Técnica Informática em Pedagogia, eu gosto muito dessa união de tecnologia e educação, e também sou professora de informática, sou instrutora de cursos online, dou aula na Casa Hacker, né, no curso de robótica, onde eu ensino programação em blocos, eu também ensino a parte de utilizar softwares livres, então eu ensino lá a utilizar a ferramenta que eu mais amo, que é o Inkscape, também o GIMP, então trazendo um pouquinho do que eu aprendi aqui na Latinoair para os meus alunos. Isso aí, pessoal. Então, vamos dar sequência aí. A gente vai falar um pouco aí do projeto Franzininho, antes da gente entrar no assunto que é o Circuit Python, que, na verdade, o foco é como é bacana programar, né, placas, circuitos, usando a linguagem Python. Isso aí. Bom, nosso projeto, ele vem aí de uma longa jornada, né? Então, a gente vem aí com oficinas mão na massa, né? Com o Franzininho Do It Yourself. Então, nosso lema é soldar, programar e compartilhar, né? Que é o movimento do open source, de você compartilhar arquivos abertos, né? Desde a parte do hardware, como também a documentação. E a gente já vem rodando várias oficinas, né? Em vários locais, em vários eventos. Então, estimulando as pessoas a colocarem a mão na massa, a experimentar a solda, né? E também a parte da programação. E aí a gente veio com esse projeto evoluindo e sempre incentivando que as pessoas elas possam fazer o próprio projeto delas, né? Não só ficar dependente de como usuário, né? Apenas pegando a ferramenta que está pronta, mas sim colocar a mão na massa, estimulando ali a criatividade, né? De esse componente aqui eu posso trocar por um outro. Posso alterar o layout dessa plaquinha, enfim, ou várias outras coisas, né? Isso. E a ideia é que a gente incentive, né, a partir da educação, né, já começando com essa visão que é possível criar, e não somente consumir. Então, o Projeto Franzininho, a gente veio com essa pegada, bastante olhando para o hardware, né, e também a programação e o compartilhamento de conhecimento aberto. E aí a gente teve, né, de 2017 até antes da pandemia, né? Depois da pandemia a gente não conseguiu fazer nenhuma oficina
presencial, mas com uma placa, né, onde as pessoas faziam uma oficina, né, e aí tinha todo o processo de colocar os componentes na placa e soldar cada componente, e aí depois no final, né, a placa soldada, colocava-se no computador, e aí tinha uma placa para ser programada. Então a gente fazia todo esse processo, né, da soldagem, e depois com essa placa é possível criar aplicações. Então, com esse hardware, né, relativamente simples, chamado franzininho Do It Yourself, a gente conseguiu fazer diversas oficinas em diversos locais no Brasil. Então, pessoas de todas as idades, níveis de conhecimento, conseguiram olhar ali um pouco para o hardware. E a gente, assim, ficou bem feliz com essa jornada, onde a gente conseguiu inspirar pessoas a entrarem na área de tecnologia, pessoas também conseguiram empregos por ter uma experiência. Então, a gente tem bons frutos aí desse projeto. E aí o que aconteceu, né? Esse projeto, ele teve uma aceitação muito bacana, diversas oficinas, mas aí chegou no 2020, né? A gente estava muito acostumado a fazer oficinas e acabou que não teve mais oficinas, né? E aí a gente, de 2020 para cá, a gente resolveu dar uma olhada um pouco diferente para o projeto e conseguir evoluir em alguns pontos que eles já demandavam essa evolução, mas conforme a gente estava trabalhando muito, não tinha tempo de colocar a implementação, né, do projeto, a gente aproveitou agora a época de pandemia sem oficinas para dar mais um passo, né? E de 2017 para cá, a gente veio trabalhando bastante com novos hardwares, né? E aí sempre com essa filosofia, né, do hardware aberto, onde a gente tem as liberdades ali de estudar, modificar, construir, distribuir e até mesmo vender o hardware. Então a gente trouxe, né, desde o primeiro projeto até os projetos que a gente já está trabalhando atualmente, essa questão de ser aberto, né? E não simplesmente ser aberto, né? Acho que ser aberto, somente estar publicado no repositório público, não é um diferencial, e sim ter um valor em volta. Então a gente, em cima de todo esse ecossistema que foi criado, a gente criou muito valor, trazendo as pessoas para contribuírem, compartilharem conhecimento, criarem. Então a gente conseguiu, de uma forma, né, de uma comunidade em cima desse hardware aberto, né, e também com documentação e softwares abertos, criar uma comunidade muito bacana, que hoje ela, né, ela dá o suporte para toda a parte aí do franzininho. E aí foi bem bacana. Um dos nossos objetivos, quando o projeto franzininho nasceu, era incentivar cada vez mais que hardwares abertos surgissem no Brasil. Não somente para a área de educação, mas também até mesmo em modelos de negócio aí, que possam usar algo nesse sentido. Então a gente incentiva bastante, e aí eu acredito bastante que o Open Hardware ele pode ser um modelo bem sustentável para você ter até mesmo um projeto comercial, enfim. Então tem muita coisa bacana que dá para você construir de uma forma aberta. E aí a gente veio testando muitas placas, né? E até a Diana vai falar, né? Pode falar. Porque o Fábio gosta de desafio e gosta de fazer plaquinha, né? Então eu falei assim, opa, peraí. Com o franzininho Do It Yourself, né, a gente fica um pouco preocupado quando a gente vai trabalhar com crianças por causa de solda, né? A gente teve uma oficina que a gente realizou com crianças ali na faixa de 6, 8 anos, e assim, por ser uma plaquinha que tem a solda, depois a parte da programação do Arduino, não era muito recomendável, assim, né, para eles terem esse acesso. Aí eu falei, Fábio, então eu quero uma placa porque eu possa trabalhar com Scratch, né, com a programação em bloco, com as crianças, e a interação do mundo físico, né, porque tudo hoje é muita tecnologia, é muita programação, é muita... E aí eu falei assim, eu acho que dá para conciliar os dois. E aí a gente passou num processo, né, em que a gente tinha que desenvolver um projeto, e eu falei assim, Fábio, vamos trabalhar com as crianças aí, porque eu tenho meus alunos, eu quero dar aula para eles, inserindo a parte de tecnologia, ensino das plaquinhas, e aí eu falei para o Fábio, olha, faz uma placa parecida similar com a placa Make Make. Então, para quem não conhece a placa Make Make, você consegue conectar ela com frutas, né, objetos condutivos fora. Então, por exemplo, eu poderia montar um circuito fora, e após isso eu poderia programar ele
direto ali no Scratch, né? Então, o que eu faço? Por exemplo, já fiz vários projetinhos. Então, por exemplo, uma caixinha de som com caixa de leite. E aí, após isso, a criança ela iria programar a caixinha de leite lá, a música que ela queria tocar. Mini bateria com rolo de papel higiênico. Então, utilizando também, né, a parte das ODS, a parte de reciclagem, enfim. Eu proporcionei e falei, Fábio, ó, é essa que eu quero. E aí, ele foi e realizou um pedido meu. E desenvolvi, aí a Diana trouxe essa abordagem mais pedagógica, né, quando o Projeto Franzininho nasceu, até mesmo as oficinas que a gente fez pelo Brasil, a gente tinha muita pegada técnica, né, então incentivando ali, né, as pessoas, principalmente os adolescentes e os, né, mais adultos, a irem para a área de tecnologia. Né? Então, tinha uma pegada mais técnica, olhar mais o hardware, o detalhe da ligação elétrica e tal. E a Diana veio com essa proposta, né, no projeto também, de trazer algo também para as crianças, né, Fundamental 1, 2 e também médio, onde ela pudesse trabalhar e integrar até mesmo com currículo, enfim, atividades. E aí, a gente veio testando, aí veio o FransMake, veio o FransBoy, veio um monte de placa, né? Mas essas placas, elas todas seguem a filosofia ali do Open Hardware, todas estão abertas, né? Algumas a gente fez e elas foram feitos alguns lotes junto com a comunidade, né? E algumas pegaram, né? Como a Franzininho Do It Yourself e o FransMake, mas as outras não pegaram, mas o que a gente teve com elas? Aprendizagem, né? Então, todo o que a gente aprendeu está disponível para outras pessoas aprenderem também. E com essa aprendizagem a gente foi evoluindo, pegando feedback das pessoas e a gente viu que tinha um caminho bacana. E um dos caminhos que, né, quando eu descobri que dava para fazer, era programar hardware, né, microcontroladores Python, sabe a facilidade, né, da curva de aprendizagem para começar, a possibilidade de manutenção, mas geralmente isso a gente usa para computadores, né, sistemas, já tem um sistema operacional, né, mas em 2014, um professor australiano, ele teve a proposta de fazer, né, escrever o Python para rodar em microcontroladores. Essa abordagem ele chamou de MicroPython, e hoje, né, o MicroPython ele evoluiu bastante, ele é um projeto open source, e é possível você fazer programações de microcontroladores. Então, para quem está começando, né, a programação para microcontroladores não é algo tão simples, mas com Python ela pode facilitar bastante. É um pouco similar, né, o que o Arduino trouxe, mas ainda traz outras facilidades aí que o Python proporciona. Então, com todo esse cenário aí, a gente foi pesquisar e ver alguns caminhos. Tinha algumas abordagens, escolher tal device, né, tal microcontrolador para seguir esse caminho, o outro. Então a gente foi avaliando e aí a gente chegou aí em 2020 a uma versão chamada Franzininho Wi-Fi. Então no final de 2020 a gente prototipou esse hardware, né? E conseguiu montar essa placa que usa um SoC que já tem o Wi-Fi embutido, já tem diversos periféricos interessantes, que inclusive a gente afunilou, né, que todos aqueles projetos que a gente testou, como o FransMake, a gente trouxe recursos nessa placa, é possível. Nesse momento, essa versão aí é uma versão de protótipo, né, que a gente chamou ela de Developer Edition, e montamos, né, até eu escolhi os componentes que eu tinha na bancada, que dava para prototipar, e deu certo, a gente conseguiu montar, e aí com ela, a gente de 2021, praticamente 2021 inteiro, a gente trabalhou muito forte em documentação, em aplicações, para a gente criar esse ecossistema em cima desse hardware. E uma dessas, né, frentes que a gente trabalhou foi na programação com o Circuit Python. Então, aqui está por que a gente escolheu esse SoC, né, o ESP32S2, diversos recursos que o pessoal pedia, como comunicação, um dos recursos também que a gente... Para quem olhar o projeto, depois entre lá no GitHub da Franzininho, tem as placas disponíveis, vai ver que a gente sempre priorizou a ter USB no hardware sem precisar de um conversor USB serial. Então, era um dos requisitos. Esse SoC atendia. Além de outros periféricos que a gente viu ali que atendia para esse universo, desde o Fundamental 1 até o adulto, aplicação até industrial, com esse mesmo SoC. E aí a gente veio trabalhando, mas para colocar em prática, né, o Circuit Python, a gente teve algumas etapas, aí a comunidade veio forte ajudando, né, a desenvolver toda essa parte de documentação. Acho que a parte mais difícil do projeto e trabalhoso é manter uma documentação
atualizada e consistente que as pessoas possam usar o hardware, né, se basear, usar, criar, sem a gente precisar estar em cima ali, sempre instruindo. Então, o nosso grande trabalho aí foi em criar essa documentação. E aí a abordagem do Circuit Python, né, aqui é só para ter uma ideia de como foi o desenho 3D. Essa ferramenta também, só para quem tem curiosidade, que foi usada para fazer o design, chama-se KiCad. É uma ferramenta open source para desenho de placas, e é uma ferramenta muito, muito bacana, que possibilita que eu desenhe um hardware através de uma ferramenta de open source. Tá? Então, a gente se prioriza a usar também ferramentas open source para trabalhar com os nossos projetos. E aí, só um outro detalhe aqui, publicar um projeto open hardware ou open source, ele não vai ser aberto se você não escolher uma licença. Então, existem licenças específicas para hardware também, tá? Então, é importante que quando você for publicar esse projeto open hardware, você escolhe a licença. No caso aqui, a gente escolheu a CERN Open Hardware License, tá? E aí o Circuit Python. Então, o Circuit Python, só para a gente ter um contexto, né? Ele foi um fork do MicroPython, feito pela empresa Adafruit, que é uma das grandes empresas aí que fornecem tecnologia para a área maker, e eles fizeram um fork porque eles queriam dar uma roupagem, né, para atender os produtos deles, mas também com algumas questões ali que o MicroPython é um projeto sensacional, mas que a Adafruit viu que ela tinha que deixar um pouquinho mais fácil para os iniciantes, tá, alguns detalhes, tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui em relação a isso, tá? Só a marca aí do MicroPython, Circuit Python, ambos são aí MIT, tá? As licenças, e são projetos open source que são mantidos aí de uma forma bem bacana pela comunidade. Sendo que o Circuit Python, por ter um aporte financeiro da Adafruit, ele está crescendo mais rápido do que o MicroPython, mas algumas questões ali tem de contribuição de volta do Circuit Python. Tem algumas diferenças, né? Mas dá até para aproveitar de um projeto para o outro essas questões. Então, para a gente integrar a placa no Circuit Python, precisou passar, né, algumas madrugadas ali, compilando, né, tentando encaixar, entender a documentação do Circuit Python, e aí a gente conseguiu, foi aprovado. Então, hoje, se você entrar no circuitpython.org, você vai ter a franzininha Wi-Fi lá, o binário mais atualizado, né, do Circuit Python, para baixar para ela. E é legal que o Circuit Python também ele tem traduções para diversas línguas. Então, no console ali, você consegue, no caso, assim, para a gente que trabalha com um público iniciante também, a linguagem, né, está em português, é um ponto importante ali para nós nesse primeiro contato. Então, algumas características do Circuit Python, tá? Então, ele foi projetado, né, pela equipe ali da Adafruit, depois com a comunidade em volta que foi criada também, pensando em educação. Então, ele foi estruturado para ser aplicado em educação, usando hardwares ali mínimos, né? Então, tem a franzinha Wi-Fi, mas tem uma infinidade de hardwares que já são suportados também. Tem a facilidade de edição e manutenção do código, é muito bacana de você trabalhar, né, tanto nas bibliotecas quanto na aplicação. Você tem uma abordagem que, para quem conhece programação de microcontroladores, é algo novo, né? Você tem um REPL, que é um interpretador na serial. Então, eu posso dar comando, sei lá, mandar ligar um LED, mandar ligar um dispositivo através da linha de comando. Antigamente, não. Na abordagem que a gente faz com linguagem C, a gente tem que compilar o código, gravar o binário, para depois você testar. O Circuit Python e o MicroPython trazem essa abordagem que facilita bastante na prototipagem rápida. E aí você tem armazenamento interno, então você consegue trabalhar com arquivos para fazer data logging, para tocar áudio, enfim, dá para trabalhar com bastante coisas aí, inclusive, né, aproveitando aí dos recursos do Python. Tá? Existem mais de 200 bibliotecas já feitas, tá? Isso facilita bastante. A biblioteca ajuda que as pessoas que estão querendo usar o hardware não precisem implementar a comunicação, né, toda a parte ali de interface com hardware. Ela já facilita bastante. Então, a prototipagem rápida é muito bacana, muito eficiente ali para você fazer com o Circuit Python. E a tradução para diversas línguas. Então, se alguém quiser usar, por exemplo, o binário da Franzininho em inglês, você consegue baixar lá a versão que está traduzida para o inglês, ou outras línguas também que já são disponíveis.
Eu só queria antes de falar do franzininho Wi-Fi, do franzininho do It Yourself, né? Que a pegada do franzininho do It Yourself, ele é uma experiência, né? Porque, por exemplo, ela é comparada com o Arduino. O Arduino, ele é uma placa programável que você pega, compra e já começa a programar lá direto na IDE. Com o franzininho, você tem a experiência de colocar a mão na massa, de você soldar a plaquinha e depois você ir para a ideia do Arduino para você programar. E aí, para quem não sabe como o franzininho funciona, você consegue, por exemplo, acionar uma lâmpada, você consegue ler a temperatura, a umidade, enfim, dá para fazer diversas coisas. Robozinho, né, voltado para a educação. E aí, sempre ela é mais a parte introdutória, né? Então, é uma experiência que a gente tem ali com o franzininho do It Yourself. E aí, com o franzininho Wi-Fi, então a gente está começando agora com a ajuda da comunidade, então a gente vê como o open source ele é válido aqui também no Brasil, então a gente precisa fomentar, né, a parte do open hardware aqui no Brasil, né, porque ainda é fraco, porém estamos caminhando, né, a gente está fazendo isso para que possa chegar a outros projetos assim. E aí, a minha experiência com o franzininho Wi-Fi no CircuitPython, para mim, foi muito bacana. Eu acho que, assim, por exemplo, com o franzininho Wi-Fi dá para programar em Zephyr, em outros... Outros frameworks mais avançados. Isso, aí esses daí eu ainda não me arrisquei, mas no Arduino, direto no Arduino e também no CircuitPython, para mim, são ferramentas que são introdutórias, assim, então qualquer professor, assim, consegue programar franzininho ali, consegue fazer qualquer aplicação, inclusive tem a parte que você consegue comunicar, né, com o sistema da Fruit, né? Sim, com a comunicação, da Fruit.io, né? Comunicação Wi-Fi Nossa, dá para fazer muita coisa. Isso, dá comando pelo celular, então acho que é muito bacana o franzininho Wi-Fi agora. E aí só complementando o que a Diana falou em relação ao testemunho dela em relação ao uso da placa, né? Ela é uma pessoa de pedagogia, ela está mais envolvida ali com a parte, né, dos conteúdos e não com a parte técnica, né? Então, como ela falou, com o CircuitPython, que é uma linguagem mais amigável, ela conseguiu colocar em prática suas ideias sem ter um suporte, né, vamos dizer, mais técnico para ajudar ela. Apenas com a documentação ela conseguiu colocar e aí trazer toda aquela grade, aquele conteúdo que é o foco, na verdade, né, para ela trabalhar e agregando com uma ferramenta de hardware para poder fazer as aplicações. E aí, por exemplo, aqui a gente tem o site lá, o CircuitPython recentemente ele foi atualizado aí para a versão 7.0, com melhorias, né? E o legal, né, estando aqui suportado já na página, né, no projeto, o binário já é gerado automaticamente. Então eu não preciso ficar compilando. A própria ferramenta, né, lá no GitHub, ela já, quando é lançado um novo release, ele já atualiza a versão. Então, para a gente isso é muito importante para que a comunidade sempre pegue a versão mais atualizada, né? E dá para pegar as outras também, se precisar. E aí, o CircuitPython, né, como a gente viu lá as características, ele facilita muito você instala ele na placa, né? Então você coloca ele, o binário para executar, e aí você abrir qualquer editor, você pode trabalhar. Porém, existem alguns editores, um deles que a gente gosta muito de trabalhar é o Mu, ele é um editor Python bem simples e que facilita essa codificação. Então ele já traz ali, né, toda a parte de abrir o arquivo, né, do IntelliSense, algumas coisas ali, também a parte do console serial, de uma forma bem bacana. Então aqui, por exemplo, a gente tem um GIF mostrando ali, né, uma aplicação onde a gente está lendo um sensor analógico numa porta analógica, né? Na verdade é só um potenciômetro, a gente está variando. E aí o Mu tem alguns recursinhos ali bem interessantes, então está mostrando ali o console e também esse gráfico aí de uma forma bem bacana. E aí se a placa também já tem o suporte ao CircuitPython, você pluga, ele já reconhece automaticamente, isso é bem bacana. Mas, né, o legal do CircuitPython é que se você, eu não estou na minha máquina, não estou com o Mu instalado. Eu vou precisar só ajustar um pino, né, que eu vou mudar aqui na minha aplicação, e vou mudar, eu posso abrir um editor de texto, qualquer editor de texto, só mudar ali, salvar, pronto, o seu código já está atualizado. Tá? Então isso facilita muito, muito, muito. E aí a gente traz essa abordagem também, né, do console, no interpretador, né? Para quem conhece Python, conhece ali no interpretador que você já pode dar os comandos, ele já executa, né? E aí também isso no microcontrolador, isso é fantástico, porque se eu quiser testar lá um sensor, eu quero testar, ver se esse sensor está funcionando. Eu só trabalho ali com o módulo, né? Com a biblioteca para esse sensor, faço os comandos ali para fazer a interface,
no próprio terminal. Não preciso criar um código, compilar e depois gravar para depois ver se isso está funcionando. Aqui na prototipagem rápida no terminal serial facilita muito, muito. E aí outra coisa também que é legal é que a gente também tira o medo do pessoal do terminal, né? Então, traz o pessoal para brincar um pouco com o terminal, nas oficinas, né? Como a Diana falou, a gente tenta trazer uma experiência, né? Não é só usar a placa, né? Usar a placa você pode, né, usar qualquer uma, tal. A gente indica até várias placas, mas a gente tenta numa oficina trazer uma experiência para que a pessoa se sinta, né, bem naquele ambiente que ela está trabalhando. Então, seja com solda, seja com programação, a gente tenta trazer essa experiência bacana de participação. Tá. Aí, para vocês verem aqui, quando a gente espeta a placa no computador, ele gera ali um dispositivo de armazenamento, como se fosse um pendrive, já tem lá os arquivos, né, e um deles chama-se code.py. Eu pego esse arquivo, code.py, abro no qualquer editor que eu tiver em mãos, né? Lógico que um editor que te ajude, né, em colocar lá o syntax highlight, enfim, algumas coisas, né, de edição de produtividade te ajude, vai ser melhor. Mas, como eu disse, em uma situação que você só precisa mudar algo e é bem pontual e você vai abrir uma máquina de outra pessoa, é muito simples. Editei o código, salvei e já está funcionando. Tá? É muito bacana. E aí tem algumas pastas ali também que a gente pode colocar bibliotecas para trabalhar com o Circuit Python. Então aqui a gente vai só mostrar alguns exemplos, né? Aí fica também depois para vocês, para quem se interessar, a dar uma olhada na documentação e até mesmo a gente está trabalhando com uma parceria muito bacana com um simulador chamado Okiwi, e em breve a gente vai ter um simulador no browser com a Franzininho Wi-Fi. A Franzininho Do It Yourself já está implementada, então tudo que a gente mostrar aqui você vai conseguir testar antes mesmo até de ter uma placa na mão. Então o código aqui é uma aplicação de piscar um LED, né? A gente importa as bibliotecas, depois faz a definição ali do LED, né? No caso do dispositivo que a gente vai trabalhar, faz a configuração correta do pino e tal, e depois a gente fica num loop infinito, ligando e desligando esse LED. Tá? E aí, no caso, ali, a gente fez um intervalo de 500 milissegundos nessa aplicação. Então, essa é uma aplicação bem simples, mas que para a gente trazer, né, isso para uma pessoa e explicar, fica bem bacana. A gente viu que o pessoal tem uma facilidade para entender mais esse código e também modificar e testar rápido, sem muita complicação. Então, ajudou bastante. Aqui é uma aplicação que a gente lê um sensor. Esse sensor ele lê temperatura e umidade no mesmo componente. Com um fio só, a gente faz a comunicação. Implementar essa biblioteca de comunicação não é simples. Então, se eu fosse colocar, toda hora que fosse escrever, tivesse que implementar, ia dar muito trabalho e algo que não é o foco quando você está na aplicação. Então, tem uma biblioteca, né, que a da Fruit mesmo mantém, que é quem mantém o Circuit Python. A gente importa essa biblioteca e aí fica muito simples. A gente só ler ali o dht.temperature e dht.humidity, a gente consegue ler a temperatura e a umidade e aí pode trabalhar. No caso aqui, a gente só está imprimindo o valor no console. Mais uma aplicação que a gente fez recentemente, inclusive a gente vai fazer uma oficina em breve, amanhã. A gente vai publicar esses dados num dashboard na nuvem para as pessoas terem essa experiência de coletar uma informação de um sensor e publicar num servidor em nuvem. Então, vai ser muito bacana. Aqui é o resultado, né? Temperatura e umidade. Então, da abordagem do Arduino, que a gente também trabalha, né, tanto com a Franzininho Do It Yourself e com a Wi-Fi, a gente vê que o Python ele tem uma curva assim, muito mais rápida, né, e suave para a pessoa sair do zero e fazer uma aplicação. Então, para a gente, quando a gente está trabalhando com iniciantes, ele ajuda muito nesse processo. Tá? Então, e o legal é que a gente também, né, gosta também de trabalhar com Python em outras frentes, então já dá para levar, né, vamos trabalhar com análise, né, data science, vamos imprimir isso aqui de uma forma bacana no computador. Então, já começa ali a trabalhar e a gente introduz o Python de uma forma bem bacana para quem gostar. E aí, a gente trabalhou bastante na parte de documentação, tem diversos exemplos, quem quiser procurar, tem exemplos lá disponíveis, né? A gente está colocando cada dia mais exemplos, né? E aos pouquinhos aí. Só para lembrar que a gente está
montando a documentação ainda, né? Então tem muita coisa ainda para colocar, mas já está um passo muito grande, porque são várias ferramentas, né, que a gente está fazendo para o Arduino, fazendo por Circuit Python, e além disso a gente tem a ajuda da comunidade, então eles também colaboram, então eles receberam uma placa lá na casa deles, eles desenvolvem, né, o projetinho deles e compartilham com a gente, né? A comunidade é fantástica, assim, sem palavras para falar, a comunidade engajada e contribuindo, né, aqui no Brasil. A gente fica muito feliz de ter essa galera fera e a gente espera que eles, com essa experiência que eles tenham, eles possam, né, para quem está começando, já ganhar experiência aí para o mercado, né? Então tem diversas possibilidades aí de trabalhar. E aí, a gente aqui, só uma ideia de como dá para programar, né, com Circuit Python, Arduino, e aí outros frameworks mais avançados, né? E a gente fez recentemente um dos maiores concursos do Brasil, né, com o apoio aí da Mouser e também do Embarcados, onde a gente conseguiu dar 50 placas para os 50 melhores projetos aí, que foram submetidos nessa jornada. A gente chamou de Jornada de Desenvolvimento, e 50 placas foram dadas para pessoas aí no Brasil, e agora eles estão na fase aí de desenvolver os projetos. Então, é uma iniciativa bem bacana, que a gente fica muito feliz aí de ter participado. Inclusive está ainda acontecendo, tá acontecendo, né? A gente fez semana passada alguns encontros para explicar, né, o que era como programar no Circuit Python, no IDF e também no Arduino. E agora a gente vai para a etapa mesmo de que eles vão desenvolver, né, os projetos deles e depois eles vão ser publicados e aí compartilhando com a comunidade toda, né? Isso, vai ficar tudo disponível. A gente incentiva que eles disponibilizam, e a gente traz aqui a mensagem final do Embarcados, que é um dos apoiadores aí, né, do projeto, que compartilhar o conhecimento é aprender todos os dias. Então, quanto mais você compartilha, mais você está aprendendo, mais você está ajudando pessoas e mais está sendo ajudado também. Então, a gente trouxe isso para o Franzininho e a gente, assim, tem uma jornada muito bacana que a gente está trilhando e bem feliz aí da comunidade também estar envolvida. E é isso, pessoal. Obrigado aí. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais, pessoal. Muito bom, gente. Olha, queria, antes de tudo, agradecer muito vocês. Você falou uma palavra muito importante chamada compartilhar, né? Que é o dar e receber. E quando você coloca toda a comunidade para experimentar e, ao mesmo tempo, dar as suas impressões, trazer as suas impressões, e a gente está num jogo de ganha-ganha, né? Todo mundo ganha, a comunidade ganha, e o software livre ganha muito, porque a liberdade é algo que a gente não pode jamais abrir a mão. Então, obrigado, Fábio, obrigado, Diana, parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, está ajudando muitas pessoas, isso é legal, isso é bacana, é o melhor dos exemplos que a gente pode fazer, a proatividade, comunicar, dizer que estamos fazendo, mas ao mesmo tempo queremos todos com a gente, porque uma construção de mundo depende de muitas cabeças, de muitos sentimentos.